trabalho da assistência espiritual aos nossos horários. E assim nós vamos seguindo, chamando agora o nosso palestrante Marco Milani, que trará para nós o tema Vidência e Previsões. Seja bem-vindo, Marco, que Jesus te ilumine, que tenhamos um encontro de muita luz. Obrigado, Marlene, satisfação estar aqui. Prazer nosso. Vamos a uma pequena informação sobre Marco Milani. Marco Milani, ele é da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é professor universitário, presidente da USE Regional de Campinas, doutor de doutrina na USE-SP, membro da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, palestrante e articulista espírita. Com muito prazer e alegria, recebemos Marco Milani neste encontro do GEP. Com a palavra, Marco Milani. Obrigado, Marlene, grande satisfação de estar aqui. Só destacando, é diretor do Departamento de Doutrina, né? Dentro da proposta que nós temos hoje, primeiro, esse evento aqui, ele reflete, obviamente, a todos os aspectos, né, que esse grupo pretende fazer, reunindo os espíritas para tratar de diferentes temas sob a temática da mediunidade, em homenagem aos 160 anos do livro, né, dos médiuns. E o tema de hoje, que nós temos aqui selecionado, é um tema bastante curioso e que atrai a atenção de muita gente, que é vidências e previsões. E nós vamos falar, obviamente, sobre a ótica espírita, né? Então, nesse sentido, a gente vai sempre ter Kardec como referência e vai nos ajudar, inclusive, a desmistificar algumas abordagens que, eventualmente, esse título poderia trazer. Muito bem. Para nós falarmos de vidência e previsão, ou previsões, a gente tem que, obviamente, classificar, caracterizar o que seria isso, para que nós não tenhamos diferentes interpretações com o conceito, tá? Então, começando com vidências, né? O que seriam vidências nesse primeiro momento? Kardec, quando ele traz isso e os espíritos abordam a temática, nós temos que tomar cuidado que vidência, ela aparece, ela surge no vocabulário espírita com um contexto bem específico e que depois foi tomando alguns significados que podem, inclusive, se assemelhar a algumas outras palavras que são usadas como sinônimo, né? Por exemplo, dupla vista, e nós vamos esclarecer aqui o que seria isso, ou clarividência, né? E a gente vai entender o que seria isso. Primeiro, vidência em si, ela tem como característica uma percepção visual, ou uma percepção que nós teríamos sobre a realidade espiritual, sobre a nós termos algum tipo de caracterização, de contato, inclusive, com um espírito desencarnado, né? Então, o vidente seria aquele que, eventualmente, ele teria contato com essa percepção. Mas nós temos a mediunidade de vidência também, e o vidente em si. Então, a gente já começa a diferenciar que a vidência, ou seja, nós percebermos espíritos, nós termos contato com o espírito e percebermos a sua presença de maneira mais nítida, Kardec explica que esse período, esse processo de vidência, ele se dá sempre com a percepção da alma, do espírito que está encarnado, né? Nós conseguimos visualizar, vamos chamar assim, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, né? Ou seja, não que a alma tenha organismo, não que a alma tenha órgãos, né? Isso é importante deixar destacado, que quando estamos encarnados, e até é bom, porque talvez dentre os nossos amigos que estão nos assistindo, né, talvez algumas pessoas estejam chegando ao espiritismo pela primeira vez, né? Mas os amigos que têm mais familiaridade sabem. O espírito em si não tem órgãos, né? Nós não temos órgãos enquanto realidade espiritual. Isso é uma característica orgânica enquanto estamos encarnados. E nesse processo,
Quando estamos encarnados, nós nos servimos do aparelho que nós temos aqui, do corpo físico, e através dos olhos nós captamos, nós registramos essa percepção física, né, que nós chamamos de visão. No caso da vidência, esta visão, ela seria com a alma, seria o espírito, como ele não tem órgãos, e a percepção, como está nos próprios livros dos espíritos, ela é completa, ela é íntegra, ela não é de um órgão, ela é plena do espírito, ele pode ver de diferentes maneiras. Nesse sentido, somos nós, espíritos, que percebemos, que registramos, que visualizamos, no caso, uma entidade espiritual, por exemplo. Tá? Então, a vidência, ela se caracteriza por esse registro da alma com relação à percepção que nós temos. E nós podemos fazer isso dentro de um aspecto com uma outra palavra que nós usamos na doutrina espírita, que é a chamada dupla vista, né? O que seria dupla vista? Esta característica de perceber com os olhos da alma, só que no estado sonambúlico, ou seja, o indivíduo ele está emancipado, e essa emancipação da alma com relação ao corpo permite que ele registre, que ele visualize, obviamente, diferentes situações, diferentes momentos que ele guarda, né? Ele tende a ter essa dupla vista, e aí a gente dá como referência o Livro dos Espíritos, na questão 448, é uma faculdade permanente que nós temos, porque nós, necessariamente, ao termos esse processo de emancipação, nós temos contato com a realidade espiritual de maneira muito mais intensa, né? Vamos chamar assim, essa percepção. Então, é uma faculdade que se manifesta de forma espontânea, né? Embora a vontade de quem a tenha, né, obviamente, exerce o seu papel aí em termos de desenvolvimento pelo exercício. Não quer dizer que todos vão se manifestar dessa maneira na questão da dupla vista, tá? Mas, claro, nós temos diferentes referências também na codificação para distinguir dupla vista de uma outra palavra chamada clarividência. No sonambulismo, que é esse processo de emancipação que nós temos, por exemplo, nós dormimos, quando nós repousamos, quando a atividade vital do organismo ela se reduz, nós temos mais liberdade enquanto espíritos do corpo, porque a nossa relação com o corpo, ao contrário do que muita gente pensa, nós não temos um espírito, nós temos um corpo, né? Nós somos o espírito. Então, essa relação é importante para ficar claro por que nós temos liberdade enquanto o corpo está repousando. Então, no sonambulismo, né, a clarividência, ela tem a mesma causa, que é esse processo de emancipação. Ela independe da vista corporal, e ela é simultânea, né, naqueles que, de alguma maneira, podem estar no estado de vigília. Então, vejam que esses termos que nós encontramos, eles fazem sentido quando nós entendemos a realidade do espírito perante a sua manifestação no mundo espiritual. Então, vidência seria essa percepção que o espírito possui por exemplo, de uma realidade espiritual, inclusive havendo aí possibilidade de pré-cognição, né, de você tomar conhecimento, de você tomar contato sobre fenômenos, sobre acontecimentos que estejam ocorrendo, inclusive em outros ambientes, né, quando você está nesse processo. Médium vidente, aí a gente já coloca a palavra médium, obviamente ele está no processo de intercâmbio, e são aquelas pessoas que têm a capacidade de ver os espíritos, né, obviamente, e esses médiums, eles podem fazer isso no estado de vigília, ou seja, eles não são necessariamente aqueles que estão em estado sonambúlico, no estado de emancipação da alma. Quando nós temos a possibilidade de identificar, registrar, perceber espíritos enquanto em vigília, nós vamos chamar isso também de médiums videntes. Por que médium? Porque ele está fazendo o intercâmbio entre a realidade física e espiritual. Ele não precisa transmitir uma mensagem para ser considerado médium. Ele pode participar do intercâmbio e aí sim verificar que isso se coaduna, né, com o conceito de mediunidade. Então, nesse caso, as pessoas dotadas de dupla vista, elas podem ser consideradas médiums
videntes. As que percebem os espíritos durante os sonhos, não. Porque daí eles estão emancipados, né? Eles estão vendo nesse processo de emancipação. Então, essa palavra dupla vista, clarividência, vidência, às vezes elas são usadas como sinônimo no meio espírita, mas tem pequenas diferenças que Kardec faz, principalmente ligadas ao processo de emancipação que nós nos encontramos. E ele diz, Kardec, né, que essa faculdade pode ser desenvolvida, mas ele recomenda que não se provoque essa faculdade para que nós não sejamos joguetes da imaginação, claro, porque a imaginação também participa desse processo e nós podemos criar situações que nós achamos que estamos vendo, mas não passa de um elemento que foi criado por nós enquanto ação psíquica, tá? E aí a gente entende que a distinção entre clarividência e vidência mediúnica, no conceito de Kardec, ele reside na extensão do processo de emancipação. Tá? Então, vidência, uma vez que nós tenhamos essa percepção, esse registro, inclusive com uma pré-cognição, muitas vezes, nós temos agora que entrar, só fazer uma relação com o outro tema, que seria chamadas previsões, mas antes disso eu vou usar a palavra pressentimento, que também existe no vocabulário espírita, e que na questão 522 do Livro dos Espíritos, nós temos como informação que o pressentimento é um conselho íntimo e oculto de um espírito que nos acompanha, que nos quer bem, geralmente é o nosso espírito protetor, que ele pode, através de uma ligação psíquica, ele pode se comunicar conosco, obviamente, e nesse processo nós entendemos essa mensagem, só que nós não sabemos a origem, né? Nós entendemos isso como se fosse algo que surge, né? Esse conselho íntimo e oculto é considerado pressentimento. Kardec os espíritos ainda dizem que é a voz do instinto, né? Ou seja, é quase como se nós tivéssemos dentro de nós um processo de recobrar alguma situação que antes de encarnarmos nós havíamos nos pré-condicionado ou pré-programado, vamos chamar assim, para que nós vivenciássemos um contexto e ao participar desse contexto isso emerge e seria quase como a voz do instinto, porque a gente sabe o que estaria por vir, não no sentido determinado, mas no sentido de contexto, né? Então, antes de encarnar, a gente pode ter esse conhecimento de algumas fases da nossa existência, e isso se relaciona ao gênero de prova, né, que o espírito ele vai se submeter. Esse caráter, obviamente, ele conserva a sua especificidade de cada um. Não tem uma regra geral que todo mundo vai ser igual, todo mundo tem que vivenciar da mesma maneira. Mas é uma impressão, né, que muitas vezes a pessoa tem, dado o conhecimento do gênero de prova, ou de provas, né, que ela passará, e isso faz parte também do processo que chamaríamos, né, de pressentimento. Mas não é só aí que a gente tem essa questão, né, para a gente chegar em previsões. No Livro dos Espíritos, na questão 523, né, existe uma pergunta que Kardec fez, que foi exatamente a seguinte: acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, ou seja, eles são muitas vezes sutis, o que devemos fazer na incerteza que nós ficamos? Ou seja, a gente tem aquele pressentimento, a gente acredita ou não, a gente faz ou não faz. Muita gente tem isso quando vai realizar alguma coisa ou pretende fazer alguma coisa, né? Está em dúvida, está na dificuldade de escolher caminhos para a sua vida, né? Algumas decisões críticas, e os espíritos dizem o seguinte: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos. Ou seja, Deus, ele vai necessariamente, quando nós entramos em sintonia nesse sentido, com sinceridade, com o coração voltado para o conhecimento e não, obviamente, recheado aí de algumas mazelas que nós temos vinculadas ao orgulho e egoísmo, nós podemos ter uma sintonia, uma afinidade, inclusive, com espíritos benéficos, espíritos bons, que vão nos ajudar, inclusive, a refletir, mas a decisão é nossa. Que fique muito claro aqui que ninguém toma decisão achando que foi só influenciado e errou por culpa de um terceiro, né, desencarnado. Nós podemos assumir a responsabilidade sobre qualquer coisa que nós vamos
fazer, porque somos nós que vamos entrar em sintonia. Então, nós podemos ter as mais diferentes influências, mas somos nós que vamos tomar a decisão. Então, a gente não vai terceirizar a responsabilidade. Os erros e acertos são nossos, ainda que nós tenhamos espíritos nos influenciando nesse sentido, nos avisando, nos deixando, muitas vezes, com essa voz interior, né, estimulada, mas somos nós que vamos tomar isso. Outras passagens que nós poderíamos trazer aqui da codificação para relacionar a ideia do pressentimento, a gente pode trazer o livro dos médiuns, na questão número 184, no livro dos médiuns, onde se reforça a ideia de que o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras, né? Ou seja, é uma percepção antecipada do que pode acontecer. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvidas, também não é igual para todo mundo. E ela pode ser devida a uma espécie de dupla vista, que é o que nós falamos que seria a percepção, essa realidade espiritual que nós podemos ter contato enquanto emancipados muitas vezes, e tomar contato com essa realidade e levarmos e guardarmos essa situação conforme os acontecimentos estão se desenrolando. E aí a gente faz até um link com o capítulo 16 da Gênese, quando nós entendemos que na teoria da predição, como é que se prevê alguma coisa? Não existe aquela visão mística, mágica, né, de que basta nós nos conectarmos com a realidade espiritual e nós vamos ser, de alguma maneira, intuídos, ou inspirados, no caso. Nós vamos receber algum tipo de comunicação ou de direcionamento seguro. Isso vai depender de pessoa para pessoa, mas principalmente quando nós temos algo positivo, favorável, útil, vai se ligar à nossa intenção boa, sincera, de querer ajudar a nós mesmos e ao próximo. Qualquer situação que nós tenhamos vinculados aí, ideias mais egoístas, ideias mais orgulhosas, as assistências que nós podemos ter espirituais, obviamente, elas vão se vincular no mesmo nível. E espíritos que querem se divertir, muitas vezes, com as pessoas, adoram ficar intuindo, ou ficar inspirando, né, ou ficar fazendo com que a pessoa se apegue a situações mágicas, místicas, né, principalmente no sentido de achar que o destino dela está condicionado com algum procedimento ou prática, e aí entrariam nas superstições. Nesse mesmo capítulo, no item 16, até faço um destaque aqui, eu sei que o nosso tempo também ele corre, né? No capítulo 16, no item 16, está claríssimo ali que os espíritos verdadeiramente sábios, sensatos, eles nunca predizem coisa alguma para épocas determinadas, ou seja, nós não vamos achar que os espíritos vão dar datas para acontecimentos que são relevantes ou que são importantes, para fazer com que nós tenhamos essa sensação de determinismo quase que cronológico. Espírito sério não dá data, espírito sério não põe no seu calendário que em tal ano vai acontecer tal coisa. E aí a gente já pode afastar uma série de situações que no próprio movimento espírita a gente vivencia de diferentes maneiras, de pessoas achando que existe data limite ou outras coisas nesse sentido. Está lá na questão, no item 16, capítulo 16 da Gênese, para nós nos atentarmos a essas relações de que espírito sério, ele não marca data. Nós é que somos responsáveis por essas passagens que nós estamos tendo. E só para fechar também, eu vou falar dos sonhos, né? Porque como a gente está falando de predição, vou falar dos sonhos. Vou pegar uma questão só para servir de referência, que é a 404. Na 404 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta qual seria, né, o significado, o que nós poderíamos pensar da significação atribuída aos sonhos. E os Espíritos respondem sem qualquer receio: os sonhos não são verdadeiros como entendem os leitores de sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Então, aquelas pessoas que sonham com animais, sonham com alguma coisa e acham que vai acontecer alguma situação relacionada a isso, cuidado, não existe uma fórmula mágica, não existe uma maneira de tentar associar sonhos com acontecimentos no sentido estrito, de que sonhar com uma coisa vai acontecer outra.
os espíritos dizem isso não só na questão 404, em várias outras, dizendo que isso é superstição. Isso daí é um misticismo que muita gente pode ter. Existem sonhos proféticos? Claro que existem, quando se é permitido ter, de alguma maneira, esse pressentimento, essa visualização com o desenrolar dos acontecimentos, mas eles são muito raros, e esse tipo de pressentimento do futuro, ele vai ocorrer sempre na ideia de favorecer a realidade da pessoa. Não é que o que ela vivenciou vai servir para outra pessoa também. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente sonha, com o que a gente vê, porque podem ser diferentes características de percepção, desde criações nossas, desde criações mentais nossas, psíquicas, como podem ser espíritos se comunicando conosco, podem, mas podem ser espíritos sérios e espíritos zombeteiros, espíritos criando imagens para as pessoas que são mais suscetíveis de serem influenciadas. Então, quando nós falamos de vidências e previsões para o espiritismo, a vidência em si, essa percepção da realidade espiritual e com o pressentimento do que pode acontecer, isso de fato pode acontecer, desde que isso não fique caracterizado como algo mecânico, né? Isso é espontâneo e não necessariamente vai ter a sua finalidade vinculada a uma pessoa especial que consegue prever o futuro. Nós temos que tomar cuidado muito com isso, tá? E nós temos que entender que as previsões no capítulo 16 da Gênese, esse capítulo é a melhor referência que nós teríamos para justificar como visualizar o futuro. E esse futuro, ele pode acontecer, fechando aqui a minha fala, o futuro pode acontecer da seguinte maneira, em termos de compreensão. Nós não temos visualizações que são recorrentes, sempre no sentido de marcar um acontecimento futuro. Isso podem ser lembranças do passado, isso podem ser influências espirituais e podem ser criações psíquicas nossas. A pessoa está muito preocupada durante o dia com algo que vai acontecer, ela sonha com aquilo, porque isso traz para ela preocupações, inclusive é uma das questões do Livro dos Espíritos, as nossas preocupações, elas podem se refletir nos sonhos, e ao se refletirem nos sonhos, nós imaginamos, nós visualizamos aquelas imagens, e a pessoa acha que ao sonhar com aquilo vai acontecer necessariamente, não vai. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos associando nesse processo de sonhos, que podem ser lembranças do passado, inclusive de vidas anteriores, que não tem nada a ver com a nossa vida agora, podem ser situações que só existem na realidade espiritual, sem conexão direta com a realidade onde nós estamos vivenciando enquanto encarnados, como podem ser criações psíquicas nossas, podem ser avisos dos espíritos, podem também, mas são muito raros. E como diferenciar, então, uma coisa com a outra? Bom senso. Primeiro, não acreditar em nada num primeiro momento. Vamos duvidar de tudo o que nos acontecer, principalmente se vier alguém nos dizer que sonhou conosco, que aconteceu isso ou aquilo. Cuidado, isso daí influencia as pessoas. E ao influenciar, as pessoas mobilizam recursos psíquicos e podem atrair aquilo para ela. Então, vamos tomar cuidado com essa ideia de visão e previsão, que para o espiritismo existe de uma maneira muito específica, sem vincular-se a acontecimentos mágicos ou supersticiosos. O importante é que nós tenhamos a certeza de que o processo de vivência dessa realidade espiritual nos comprova. Somos espíritos, estamos num processo temporário enquanto encarnados, temos uma vida pela frente que nós vamos construir com os nossos atos hoje, e o que vem pela frente depende de nossas ações, vontades, pensamentos, hoje. Se nós buscarmos um processo de construção de um mundo melhor, nós vamos fazer isso buscando agir bem conosco e com o próximo, e sem ficar preocupado com previsões. Vamos fazer a nossa parte, agir bem. O que vier pela frente, a gente vai enfrentar e vai superar. Se estiver no nosso contexto reencarnatório, vamos vivenciar, porque nós precisamos vivenciar isso. Não é punição, não é nada disso. É uma experiência para nós aprendermos a superar. Então, vidência e previsões só existem para uma realidade do espírito, desde que ele saiba que cabe a ele superar isso sem depender de alguém dizendo que ele deve ou não fazer. Nós temos que confiar, inclusive, na nossa consciência. Inclusive, as leis de Deus, na questão 621 do Livro dos Espíritos, está lá escrito, né? As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, ao sonharmos com alguma coisa, cuidado,
podem ser sonhos, de fato, onde o espírito tenha lembranças da realidade espiritual, do que nós vimos ou fizemos no mundo espiritual, ou pode ser reencarnações passadas, como podem ser influências que nós estamos tendo, preocupações do dia a dia, e, eventualmente, podem ser também conselhos ou interação com outros espíritos. Muita paz a todos, o nosso tempo é muito curtinho, não dá para explorar isso, mas fico aqui à disposição para eventuais comentários. Obrigado. Muito obrigada, Marco. Bastante esclarecedor e o tema, né, é bastante controverso, né? Previsões, evidências, quando é um, quando é outro, se vale, se não vale. Muito bom. E aí, falando em evidência, o Roberto pergunta, falando da vidência ou dupla vista, como explicar que, havendo dois médiuns presentes, um veja o espírito e o outro não? A causa é alguma disposição orgânica ou afinidade fluídica? Excelente questão do Roberto, que nos permite explorar essa questão. Primeiro, é uma característica individual. Então, a vidência, ela é individual. Não é o fato de um espírito ter a sensibilidade naquele instante de perceber a realidade espiritual conforme ele consiga naquele momento, que um outro espírito encarnado, né, uma outra pessoa ao lado dele, que eventualmente também tem essa característica de registrar acontecimentos ou fatos da realidade espiritual, ele vai ter a mesma percepção. É o mesmo ambiente, estão próximos uns aos outros, mas a percepção é individual. Então, não significa que um vendo ou achando que está vendo, o outro necessariamente tem que ver ou achar que está vendo. E aí, Roberto, eu até faço uma ressalva, nós temos que tomar cuidado, inclusive, com os condicionamentos, né? Porque essa percepção que nós temos, de novo, ela pode ser uma verdade, ela pode ser uma realidade naquele instante acontecendo aquilo, como ela pode ser também uma criação ou nossa, psíquica, no sentido de associarmos alguma situação e projetarmos isso, ou até uma criação fluídica, que algum espírito esteja também ali criando. Ou seja, tem diferentes variáveis que podem influenciar e a percepção do espírito, ela é diferenciada. Então, muito boa pergunta, não quer dizer que o que nós vemos, alguém do lado tem que ver também, tá bom? Muito claro, muito obrigada. Temos mais uma, que é da Marilda Elias. Ela diz, boa tarde, Marco, né? A intuição seria uma espécie de pressentimento? Eu tenho casualmente intuições, mas às vezes só identifico a intuição depois que o fato ocorreu. Interessante. Marilda, vamos lá. Primeiro, acho que é legal a gente separar intuição e inspiração, tá? Eu sei que podem parecer sutis as diferenças, mas fica mais fácil, fica mais didático, né, para a gente diferenciar. A intuição, como nós vimos, seria aquela voz interior, aquela percepção nossa, né, sobre algo, inclusive um pressentimento que pode acontecer. A inspiração seria, inclusive, uma ideia que surge, mas que pode ser provocada, inclusive, por um espírito, né? Então, quando alguém está inspirado, é porque alguém está ali também dando apoio no processo. Então, a intuição, nesse sentido de ter essa voz interior nos dizendo alguma coisa, ela pode ocorrer sim, e não necessariamente sempre que nós tivermos essa voz interior, a gente vai conseguir saber se de fato é um pressentimento ou é algo que nós associamos naquele momento e até fazemos algum tipo de recordação, porque nós não podemos nos deixar levar muitas vezes com a imaginação, porque nós somos complexos. Muitas situações que nós já vivenciamos no passado, quando algumas dessas variáveis se repetem, se reproduzem, nós automaticamente, quase que isso é instintivo, nós relembramos isso, temos a vaga lembrança disso, de que vai acontecer algo semelhante com o que aconteceu no passado. E aí a gente projeta isso achando que vai acontecer na frente. O nosso mundo psicológico é bem rico, tá? Mas no seu caso, a intuição é muito normal, o pressentimento é normal, e esse pressentimento, ele está vinculado, sim, a uma condição psíquica e orgânica da pessoa, mas não quer dizer que isso vá acontecer sempre. A gente tem um pressentimento que alguma coisa vai acontecer.
Pode acontecer ou não. Não quer dizer que isso seja algo que vá conseguir ser separado de pessoa para pessoa, tá? Mas se você teve a intuição, teve o pressentimento e de fato aconteceu, que bom, significa que você está com alguns conhecimentos, né, que você tem do andamento da situação. Isso faz sentido para nós e a gente projeta isso muitas vezes, e isso pode ser percebido de maneira consciente. No capítulo 16, só sem querer me alongar, tá, Marlene? Mas no capítulo 16, no item 16, no capítulo 16, na teoria da predição, o exemplo que Kardec dá, ele lança como teoria, né? Como ele sempre usava a palavra teoria para significar hipótese, suposição de verdade. A gente não tem fechado esse processo de como acontece de maneira plena. Mas o Kardec usa a figura de alguém no alto de uma montanha, observando passar no caminho embaixo da montanha, né? Quem está no alto vê a pessoa, vê um viajante ali trilhando o caminho, e ele vê no final do caminho, escondido ali, um bando de salteadores, de ladrões. E ele visualiza aquela situação que, se o viajante continuar seguindo aquele caminho, ele vai ser assaltado, né? Isso é uma previsão? É uma previsão. Ou seja, ele criou uma situação, ele projetou uma situação onde ele visualizou aquilo, e pode acontecer ou não. Ele pode parar no meio do caminho, pode dar a volta, pode perceber que tem bandidos escondidos e se precaver? Pode, mas a gente pode projetar a situação futura com os acontecimentos de hoje. E o espírito que tem mais perspicácia, que consegue entender mais, de uma maneira mais ampla esse contexto, ele consegue visualizar, criando, né, projetando o que vem pela frente. É muito interessante esse processo. Muito obrigada. Nós temos agora uma última questão, da Patrícia Afonso. O que fazer com os sonhos premonitórios? Por diversas vezes tenho esse tipo de sonhos. Legal. Quem que perguntou? Você que perguntou, né? Patrícia Afonso. Na verdade, é uma pergunta que muitas pessoas têm, né? Sonhos premonitórios, eles são relatados na história, né, da humanidade, nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, registros não religiosos de diferentes povos, né, e épocas, que os sonhos sempre seriam sinais de comunicação com os deuses, né, ou com o sobrenatural. A história dos sonhos relatada pela antropologia é muito, muito interessante. E os sonhos sempre foram colocados como, inclusive os gregos, né, na mitologia grega, os sonhos eram mesmo o meio de comunicação com os deuses. No caso dos sonhos, a gente vai entender que eles podem ser premonitórios? Podem. Como que nós entendemos isso? Eles podem se realizar no sentido de que nós temos ou percepção daquele contexto de gênero de prova, que nós já entendemos que estamos caminhando para vivenciar algo, e nós manifestamos isso em sonhos. Pode ser avisos de espíritos que, em percebendo o contexto e o desenrolar desse contexto, criam para nós uma imagem ou nos transmitem essa informação, pode também, mas também não significa que todo sonho é premonitório, porque ele pode não acontecer. E uma vez não acontecendo, não quer dizer que não possa ter sido uma influência espiritual ou nós, de fato, visualizamos uma projeção, que por um ou outro motivo nós temos livre-arbítrio, isso não aconteceu. Não é 100% de chance que vai acontecer. Então, vejam o problema que nós temos na ideia de sonhos premonitórios. Muitas pessoas já tiveram, muitas pessoas relembram disso, mas podem ver que são casos esporádicos, na maioria. Alguns podem até ter com mais frequência, mas geralmente estão associados a essa percepção do desenrolar dos acontecimentos, não no sentido determinista de que o destino está escrito e nós temos que vivenciar aquilo, porque nós temos livre-arbítrio, mas tudo conduz para aquela situação. Vou dar outro exemplo, nós falamos já do exemplo da montanha, mas imagina nós conhecendo o perfil, as características morais e intelectuais de alguém e a maneira que ela já reagiu em situações anteriores. Se essa pessoa vivenciar uma situação parecida com situações anteriores, conhecendo as características dessa pessoa, a gente pode prever
mais ou menos como ela vai reagir e o que vai acontecer dado aquele contexto. É mais ou menos isso que nós temos em sonhos premonitórios, para nós não ficarmos com a ideia de destino previamente determinado, como alguns mágicos aí gostariam de atrelar. Não é o tema, mas eu vou colocar, porque está relacionado. Por isso que a astrologia não faz parte do espiritismo. A astrologia, ela tenta relacionar acontecimentos físicos, no caso do alinhamento, ou a maneira que os astros estão posicionados, com influências morais. E isso os espíritos dizem com todas as letras. Não existe influência moral em termos de comportamento de corpos astronômicos, né? Aqueles que dizem que existe um calendário astronômico para os acontecimentos terrestres, que na literatura dita espiritualista, eu não vou nem chamar de espírita, mas de espiritualista, tem alguns autores que são mais afeitos à astrologia. Esses autores, eles não são espíritas, mas quer dizer que boa parte das pessoas ainda presas, né, na ideia mística de superstição, de que os astros influenciariam o comportamento humano, ela se deixa levar. Os astros influenciam a maré, o comportamento físico, né, que tem relação com a Terra, mas isso não impacta com o comportamento moral. Tá? E os espíritos são muito claros nesse sentido. Então, qualquer ideia de sonhos premonitórios que nós tenhamos, eles podem acontecer para a pessoa, ela está vinculada com aquele contexto onde ela pode visualizar uma situação futura, mas é ela, não necessariamente quando a gente vai ter isso, vai se reproduzir com certeza absoluta. Tá? Perfeito, perfeito. Mais uma vez, nós temos que agradecer imensamente a sua disponibilidade, esse conhecimento vastíssimo e o quanto foi esclarecedor. O pessoal aqui no chat está dizendo sempre que aproveitou muito, que tirou muitas dúvidas, então nós só temos que agradecer. Muito obrigada, viu, Marco? Que Jesus te abençoe e te ilumine sempre. Eu que agradeço, Marlene. Um abraço para todos, um abraço para os nossos amigos que participaram aí do chat. Muito obrigada. E agora, nós já estamos partindo para o encerramento da nossa manhã. Lembrando que toda a programação deste encontro está disponível no Instagram e no Facebook do GEP-SP e nas redes sociais e sites das instituições www.alianca.org.br, feesp.org.br, usesp.org.br. Informamos também que nós teremos às 13h30 o nosso retorno, contando com a apresentação lindíssima de Moacir Camargo, cantor, compositor e arranjador. Fiquem atentos com a alteração da nossa programação da tarde, que teve que ser ajustada. Às 14 horas, nós teremos o Roçando Klinge, com comunicação mediúnica, manifestação inteligente dos espíritos. Às 15h25, Sueli Kassai, com mediunidade de cura. E Juscelma Coelho, às 15h45, com a ação dos espíritos sobre a matéria. Fiquem atentos, retornaremos às 13h30. Contamos com a presença de todos. Tenham uma boa tarde.